Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque, estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita, essa que aparece no vídeo, Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, há mais de 30 anos. O objetivo desse vídeo, passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos, ok? Nós estamos fazendo um estudo, né? Um estudo não aprofundado, um estudo superficial a respeito do Livro dos Espíritos. E já estamos aqui, olha, na segunda parte, Mundo dos Espíritos, capítulo 4, As Várias Existências do Espírito. Parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais. Esse já é o vídeo de número 22. Antes de iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos, eu gostaria de contar a história da Lucy. Eu acho que vai ajudar muito no entendimento. Essa história nós tiramos do livro Se Eu Pudesse Voltar no Tempo. O autor é o Antônio Carlos e a médium Vera Lúcia Marinzec. A história é Lucy, a Imprudente. Esse livro é composto por várias histórias, né? E leiam, vocês vão gostar. Várias histórias, vários personagens, vários cenários, né? Histórias diferentes uma das outras, que nos dão uma ideia de erros e acertos na nossa existência. Então, a nossa jovem Lucy, ela tem 14 anos e é uma estudante do ensino médio. Tem pais separados, mas isso não a atrapalha. Lucy é uma jovem feliz. É assim que ela relata para Antônio Carlos. Ela era uma jovem feliz. O seu pai já havia casado pela segunda vez e tinha 2 filhos, então ela tinha 2 irmãos. Lucy morava com a mãe em um apartamento e ao lado, no apartamento ao lado, os avós maternos. Lucy estava sempre em uma das 3 casas, ou com a mãe, ou com as avós, ou com os pais, e se sentia sempre muito bem-vinda e amada. Tinha uma vida muito boa, não tinha do que reclamar. Na escola, Lucy ficou sabendo que uma das suas amigas estava usando drogas e ela resolveu que iria ajudar esta amiga. Então, ao invés de levar o problema até os seus pais e perguntar como fazer, ela foi por iniciativa própria, foi até a essa amiga para conversar. Percebeu que a amiga já estava diferente, né? E a amiga contou que não andava muito bem, que havia se separado dos outros amigos porque agora tinha uma outra turma e que ela gostava muito da turma, era uma turma muito animada e que ela estava muito irritada com os pais porque a turma tinha resolvido que iam fazer uma viagem até a praia e ela queria ir junto e os pais não a deixaram, ela estava muito revoltada contra isso. E daí ela contou para a Lucy que fazia parte dessa turma um rapaz por quem ela havia se apaixonado. E ela convidou a Lucy para conhecer a turma, né? E como Lucy estava a fim de ajudá-la, a Lucy aceitou o convite, né? E então saíram, foram num barzinho, se divertiram, conversaram e depois foram ao apartamento de um deles. Chegando lá, estavam conversando, Lucy conheceu o André, que era a paixão da sua amiga. E achou estranho, porque todos deixaram os dois conversando em um canto e foram todos para dentro do quarto, onde fumaram maconha. A Lucy não gostou muito da história, mas como ela estava disposta a ajudar a sua amiga, né, ela aguentou firme. Ele conversou um pouco com o André, achou um rapaz muito bonito e inteligente, interessante, né?
E no outro dia a amiga veio e contou que fazia parte da turma e que ela estava e que a turma exigia que fizessem uma contribuição financeira mensal para que pudessem fazer as festas e as reuniões dentro de casa, e que se Lucy quisesse participar da turma, ela teria também que contribuir financeiramente. E o tempo foi passando e a Lucy engajou na turma e começou a contribuir também, o que trouxe alguns problemas com a sua mesada. Os pais não perceberam nada de diferente porque a Lucy era uma menina boa, confiável, todos confiavam nela, né? Não havia problemas. Quando ela não estava na casa de um, ela estava na casa do outro, ou na casa do pai, ou da avó, ou da mãe. Eles sabiam disso e estavam sempre despreocupados com ela. O problema é que com essas reuniões ela foi conhecendo o André e ela acabou também se apaixonando pelo André, o que trouxe problemas, porque o que fazer com a amiga, né? A amiga estava apaixonada, então as duas estavam apaixonadas pelo mesmo rapaz. E o rapaz começou a telefonar para a Lucy quase todos os dias e a Lucy se deixou envolver, né? Até que uma bela noite, numa dessas reuniões, foi oferecido o cigarrinho para ela e ela disse que não queria, né? E daí o André, que já era um rapaz malandro, né? Chegou para ela e disse que estava decepcionadíssimo com ela, porque ele achava que ela já era uma adulta e que na realidade ela não passava de uma menininha de 14 anos, mimada por pais e avós. E lógico, aquilo para uma menina de 14 anos, sem as resistências, as defesas morais que a experiência que a idade nos traz, né? Se deixou envolver completamente e acabou por aceitar o cigarro. Aí já não estava se sentindo muito bem, né? O cigarro, a maconha, tirou ela um pouco do normal. Ofereceram a bebida, que ela também relutou, mas acabou aceitando com os mesmos argumentos. Tomou a cervejinha que estava todos tomando. E quando ela já estava se sentindo meio alta e meio alterada, esse rapaz André convidou-a para ir até o quarto, né? Chegando lá, começou a tirar a roupa dela, o que ela não gostou muito e protestou. Ele então ofereceu uma outra droga para ela e ela, no meio de toda aquela confusão, acabou que aceitou a droga e nem bem a ingeriu, começou a passar mal. Sentiu uma forte dor no peito, uma dificuldade muito grande para respirar e parou de respirar ali. O rapaz, quando viu que ela não estava bem, né, chamou os demais, veio todo mundo, toda a turma para dentro do quarto e quando perceberam que a Lucy estava morta. E daí o que fazer? Né? Bateu o desespero em todos, porque eram todos jovens, todos dependentes dos seus pais, e agora? O que os pais iriam falar? E um era filho de um pai importante, e o outro era filha de uma mãe importante, e que isso não podia vazar, ou que ia ser um escândalo. Aquelas confusões da nossa sociedade. Então, todos jovens optaram por pegar Lucy e deixá-la na frente de um hospital. Então, saíram sorrateiramente, colocaram num carro, foram até um hospital da periferia e deixaram ela caída na porta de entrada e saíram todos correndo, que ninguém viu. O guarda que estava fazendo a ronda de um lado para o outro encontrou o corpo, chamou as enfermeiras, levaram Lucy para dentro e chamaram o médico, que veio, examinou, fez um eletrocardiograma e constatou que o corpo estava morto. E Lucy estava do lado, se sentindo muito estranha, ainda sob o efeito da bebida e das drogas, e escutava aquelas coisas e não entendia muito bem, e nos seus pensamentos ela dizia, não, eu não estou morta, eu estou viva. Mas o corpo já estava morto. E de repente ela começou a se sentir duas. Ela começou a se sentir ora fora do corpo e ora dentro do corpo. Quando eu estava fora do corpo, enxergava o seu corpo deitado na maca e não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Muito jovem, nunca ouvira falar nada sobre desencarnação, sobre morte, sobre vida espiritual. Não tinha experiência de nada, não tinha conhecimento de nada.
As enfermeiras olharam para o médico e agora? O que fazer? Ela está sem documentos também. E como os serviços de emergência já estão acostumados com isso, o médico disse assim, simplesmente leve-a até o necrotério, deixe o corpo lá, porque daqui a pouco, não demora muito, alguém vem atrás. É uma menina muito bonita, vê-se pelas vestimentas que é muito bem tratada. Alguma coisa aconteceu e alguém virá atrás. Muito bem. Lucy percebeu que estavam mexendo no seu corpo, que a levaram para uma outra sala, né? Quando chegou na outra sala, ela conseguiu se sentir fora do corpo, finalmente, não sabia ainda o que estava acontecendo, viu várias pessoas ali, até que uma se aproximou dela e deu-lhe um líquido para ela tomar. Ela tomou aquele líquido, vomitou logo em seguida, vomitou uma gosma escura, né? E daí essa mulher que se aproximou dela disse assim, agora você faça uma oração, fique quietinha e veja que as coisas vão acontecendo. Lucy, já se sentindo um pouco melhor, disse que não estava entendendo o que estava acontecendo e essa senhora disse que ela logo entenderia tudo, que ela teria que ter um pouco de paciência. Então ela ficou ali do lado, muito angustiada, porque começou a perceber o que estava acontecendo, né? O efeito das bebidas e das drogas estava passando, a lucidez já estava mais lúcida e começou a perceber então que alguma coisa estava errada. Viu o seu corpo ali, mas não queria acreditar que estava morta, né? Neste momento, o que vinha na cabeça dela é: isso tudo deve ser um pesadelo. Oh, meu Deus, permita que eu acorde e possa sair deste pesadelo. Realmente, muito sofrimento. No outro dia, o Lucy não apareceu na escola e a escola tinha um acordo com os pais, que se o aluno não aparecesse e não tivesse nenhuma justificativa, ninguém tivesse dito nada, a escola telefonaria atrás, iria atrás de pai e de mãe, e foi o que aconteceu. Telefonaram, quem atendeu o telefone foi a sua avó, que foi até o quarto, porque achou que Lucy estava no quarto, a porta estava fechada, e estava trancada, chamou um chaveiro, abriram a porta, ela não estava ali, e essa avó já deu o alarme para a família toda que alguma coisa aconteceu, Lucy não está no quarto, Lucy não está na escola. A família toda apavorada foi até a escola, foram até a professora disse que não sabia o que estava acontecendo, e uma das amigas, ouvindo esta conversa, foi até a direção e contou o que sabia. Que Lucy queria ajudar uma outra amiga que estava envolvida com drogas, né? Aí foram até a outra amiga que não quis falar nada, foi pressionada bastante, até que contou toda a história. Aí foram até a delegacia, o delegado foi até a turma, né? E a turma também negou a princípio, mas foram pressionados até que falaram o que aconteceu, aonde tinham deixado o hospital, até onde foram. E no final da tarde chega a família toda naquele hospital. E quando entram na sala onde estava o corpo, Lucy estava ali, lúcida, do lado do seu corpo, vendo sua mãe, seus avós, seu pai chegando. Achou que ia acordar do pesadelo, correu até eles e passou por eles. Naquele momento, percebeu que realmente algo muito, muito errado estava acontecendo. A mãe de Lucy, a hora que viu o seu corpo, a avó, a hora que viu o seu corpo, foi um desespero, foi um sofrimento muito grande, porque ninguém entendia o porquê de tudo aquilo, por que aconteceu tudo aquilo, porquê das drogas. Tinha uma vida boa, não tinha nada de errado. Lucy ficou presente durante todo o velório, durante o enterro, até fechar em caixão, até fechar em túmulo, presenciando o sofrimento de pai, de mãe, de avós. Muito duro, chorava muito, desespero completo, até que um senhor de idade se aproximou dela. Ela olhou para aquele senhor: eu te reconheço. Você é o meu bisavô. E ele, realmente, eu sou o seu bisavô. Fiquei sabendo do que aconteceu e vim o mais breve possível em seu auxílio.
Lucy olhou para ele e disse assim: estou sonhando ou isso é uma verdade? Isto é uma verdade, Lucy. Venha comigo e nós precisamos cuidar de você. E Lucy saiu daquele ambiente nos braços do seu avô e foram para uma colônia onde o seu avô também morava, né? E lá ela foi tratada. As coisas foram muito difíceis no começo, porque o desespero, o remorso, a frustração, a vontade de estar com o pai, com mãe, com avós, com os amigos, a vontade de estar na escola. Ela tinha uma vida muito boa, muito ativa, muito alegre. Foi muito difícil para ela, a recuperação foi demorada e sempre vinha à sua cabeça assim, o tempo todo: por que isso aconteceu comigo? Foi a primeira vez que eu experimentei e acontecia isso comigo. É muito azar. Mas dali a pouco ela mudava o pensamento e vinha outra coisa na sua cabeça. Pois é. Mas se eu não tivesse me envolvido, eu sabia que não podia. Eu sabia das drogas, eu sabia que era um veneno. Se eu não tivesse me envolvido, se eu não tivesse bebido, se eu não tivesse feito aquilo, nada teria acontecido. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas é assim a vida, não é mesmo? Quantas vezes não dá vontade, né, de acordar do pesadelo? Quantas vezes dá vontade de fazer de novo para ver se a gente faz certo, né? Mas a Lucy teve que encarar tudo isso, né? E ela então, ela foi se recuperando. Ela não teve nenhum problema de se recuperar das drogas, porque ela não era viciada. O maior problema foi dar continuidade à sua vida, porque não podia voltar à vida na matéria que ela gostava tanto. Ela ficou morando com o seu avô lá na colônia, e como ela não estava bem, ela não tinha a permissão de vir ver os seus familiares. Mas o seu bisavô sempre trazia as notícias para ela. Ela ficou sabendo que o seu pai, depois de tudo isso, mudou-se ali da casa onde ele morava e afastou-se completamente da família da mãe, indo morar em uma outra cidade com a sua família. Seus avós, os seus tios, seus primos, todos sofreram muito com tudo o que aconteceu, mas se recuperaram e continuaram as suas vidas. Já a sua mãe não. A sua mãe ficou doente, teve que ser internada, teve que ser sedada, teve que fazer sonoterapia, ficar sedada por vários dias, porque o sofrimento foi muito grande. E pouco a pouco foi se recuperando, mas nunca mais foi a mesma. Continuou sendo uma boa profissional, que sempre foi, mas na face, no seu olhar, era uma mulher muito amargurada, muito triste, sentimento de culpa, aquela culpa que todas as mães têm de acharem que não cuidaram direito dos seus filhos, né? Os amigos, o avô também trouxe notícias, os amigos viciados, aquela turma toda, todos os pais vieram até eles, cada um foi para uma recuperação e foram se recuperando e acabaram que tocaram as suas vidas. Menos o rapaz, o André. Esse continuou com os mesmos delitos, conquistando meninas que pudessem pagar o seu vício, as suas mordomias, e acabou que se afundou cada vez mais nas drogas e morreu por causa delas, e que estava sofrendo muito no umbral. Lucy contou, fez esse relato todo triste, chorando para Antônio Carlos, né? E diz no seu relato que ela é muito agradecida por tudo que ela recebeu, porque afinal de contas ela fez tudo errado, né? Mas ela recebeu muita ajuda de todos, principalmente ali na colônia. Foi auxiliada de todas as maneiras para que conseguisse se recompor. Conta que tem um verdadeiro horror a drogas, não medo, horror, né? E que atualmente tem procurado aprender cada vez mais, procura ser disciplinada, procura ser obediente em normas e regulamentos. E conta
conta para o Antônio Carlos que ela sente muita vergonha pelo que aconteceu. E que se ela pudesse, ela gritaria para os jovens para que se afastem das drogas, para nunca se aproximarem de um veneno que são as drogas. Então, essa é essa história contundente de Lucy, que nos traz aqueles questionamentos que eu gosto de fazer depois de cada história. Existem espíritos? Se existem, por que não os vemos? O que é o umbral? Né? O que é e para que serve reencarnação? O espírito tem sexo? E o que acontece depois da morte do corpo físico? Encontraremos parentes, amigos após a morte do corpo físico? Pois então, são esses questionamentos que muitas pessoas me trazem dentro da casa espírita que me incentivaram, me estimularam, me deram a ideia de fazer estes vídeos. Então, voltando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 203, o Kardec questionou os espíritos. Transmitem os pais aos filhos uma parcela das suas almas ou se limitam a lhes dar vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Dão somente vida animal, ou seja, pai e mãe dão a vida do corpo. O espírito é outra história. Alguns dizem que a reencarnação destrói laços de família, porque faz com que pessoas se lembrem também das afeições que tiveram em existências anteriores. Essa afirmação é correta? Resposta: não. Ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base afeições anteriores, faz com que as ligações sejam mais sólidas. Amplia também laços entre vizinhos e empregados. Reencarnação após reencarnação. Vamos conhecendo outras pessoas, vamos reencontrando muitas pessoas. Reencarnação é reencontro. Reencarnação é um recomeço, é uma nova chance de iniciarmos uma nova etapa, esquecendo as coisas erradas que fizemos nas encarnações anteriores. Deus, o nosso Pai, oportuniza nós iniciarmos de novo e tentarmos, ao passar pelos mesmos problemas, nos superarmos. Ou seja, errei nas encarnações anteriores, nessa terei a oportunidade de passar pelo mesmo problema, para ver se aprendo a lição. O cenário será outro, pessoas serão outras, até o problema pode ser outro, mas no fundo o objetivo é o mesmo, não é mesmo? Então, reencarnação não é pagar. Reencarnação é aprender, é recomeçar, é não desistir. Muitas vezes os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Podem transmitir também a semelhança moral? Não, a semelhança é física. Pai e mãe contribuem para o corpo. Moral, inteligência é espírito. E o espírito não vem dos espíritos. Nós, espíritos, somos criação de Deus. Deus é o nosso Pai, certo? Os nossos pais, eles propiciam a nossa vinda à matéria. E nós temos que ser eternamente gratos a pai e a mãe pela oportunidade que nos deram de nós reencarnarmos. Então, essa visão de pai e de mãe nós temos que ter sempre. E sempre que vierem divergências e problemas, que essa lembrança venha à nossa casa mental. Só estou vivo, graças a eles. Foram eles que me deram a chance de reencarnar. E aquela frase que a gente escuta muitas vezes, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu e foram eles que deram essa oportunidade, não é mesmo? Então, de onde vêm as semelhanças morais que existem entre pais e filhos? São espíritos simpáticos que se atraem pela afinidade das suas tendências. São espíritos que se conhecem muitas vezes, que já viveram outras vidas juntos, talvez em papéis diferentes. Hoje eu sou filho, mas na outra eu fui pai, ou na outra eu fui primo, ou na outra eu fui avó. São grupos
que reencarnam, que mudam os papéis, né? Agora, pode acontecer também de renascer em um grupo completamente diferente, tá certo? Mas com mesmos valores, né? Com os mesmos objetivos. Daí que vem as semelhanças morais. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? O Kardec fez muitas perguntas justamente para ampliar a nossa visão da vida, né? A vida é uma continuidade, reencarnação após reencarnação. Tudo existe para tudo um planejamento. As coisas não vão se dando assim ao bel prazer, né? Então, um espírito perverso pode pedir pais bons para que através de seus conselhos ele possa seguir um caminho melhor. Pode ser assim. Eu posso ter um espírito ruim comigo porque lá atrás fui eu o causador dessa desgraça toda. Pode ser isso também. Eu posso estar pedindo esse tipo de tarefa. Olha, eu estou me predispondo a aceitar um espírito complicado para encaminhá-lo. Uma tarefa que eu me predispus a fazer. Então são várias causas, né? Mas porque pais bons e virtuosos têm filhos perversos, até parece uma desgraça, um castigo, né? Não é assim. Existem várias explicações. O que a gente precisa é saber a história de cada espírito que está envolvido nesse drama. 217. Em suas novas existências, o homem conserva os traços do caráter moral das suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao se melhorar, ele se modifica. Assim, de orgulhoso e mau pode tornar-se bondoso e humilde. Pois é, a cada nova vida, nós vamos adquirindo mais experiência, vamos aprendendo, vamos nos melhorando, vamos deixando de ser tão egoístas, vamos nos tornando mais humildes. Vamos aprendendo a sermos bons, amorosos, obedientes, sinceros, né? A cada nova existência. Tá? Mas eu trago meus traços das vidas anteriores. E isso a gente vê muito bem na adolescência, quando vamos nos libertando daquele jugo, digamos assim, de pai e de mãe, e vamos adquirindo a nossa própria personalidade. De onde é que vem isso? Experiências de vidas anteriores, tendências de vidas anteriores. É só conversar com uma mãe que ela vai dizer, ele tem tendências assim, assado, ele é desse jeito e daquele jeito, eu tenho que arrumar assim, eu tenho que arrumar assado. Qualquer mãe percebe isso nos seus filhos, né? E de onde é que vem isso? Das nossas vidas anteriores. E nós vamos direcionando, arrumando, melhorando, ensinando esses espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade. Muito bonita é a vida. Conhecer a vida, conhecer o mecanismo de justiça divino é uma coisa maravilhosa, amplia a nossa fé. Nos dá mais coragem, mais ânimo de nós continuarmos a nossa caminhada. Porque nos dias em que estamos passando, tudo que nós estamos vivenciando, muitas vezes vem aquele pensamento que nada vai dar certo, que as coisas não estão indo bem, que tudo vai dar errado, né? Mas na medida em que nós vamos adquirindo os conhecimentos que a doutrina dos espíritos nos traz, esses ensinamentos maravilhosos, nós vamos acreditando em Deus. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser e que o objetivo do Senhor é que nós sejamos felizes. Então, o nosso mundo vai melhorar. Tenhamos fé e trabalhemos para isso também. Muito bem, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido despertar o seu interesse, a sua curiosidade pela doutrina dos Espíritos. Muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia nos seus corações. Desejo que vocês sejam felizes. Então, lutem para serem felizes. Até o nosso próximo